Gênesis capítulo 2. Nenhum ser humano ele cai em pecado sem antes ser advertido. Nenhum. Não existe isso de você dizer assim, eu pequei mais inocentemente. Não. Deus, ele sempre adverte. Ele sempre mostra o caminho. Ele sempre diz, olha, isso aqui não dá certo. Vá por aqui, faça assim que é melhor. E Deus ainda mostra as consequências. Mas infelizmente nós seres humanos somos teimosos, muitas vezes desobedientes e não damos ouvidos ao que Deus fala para nós. Vamos abrir nossas Bíblias, abram aí, eu creio que já estão abertas, no capítulo 2 de Gênesis. Vamos ler o verso 18 e o verso 18. Deixa eu ver, 18 não é, 15, 16 e 17. Meu óculos não está ajudando muito bem. Diz assim, vamos orar? Pai bondoso e eterno Deus, graças te damos por mais uma noite estar aqui reunidos na tua casa de oração e porque vamos estudar a tua palavra neste momento. Amém. Te pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão da mesma e que assim nós possamos aprender cada dia, Senhor Deus. Não só aprender, mas colocar em prática o que o Senhor fala para nós e o que o Senhor quer de nós. Amém. Por favor, Senhor Deus, usa-me como instrumento neste momento, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aí o verso 15 diz assim, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O verso 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então Deus pega o homem, forma o homem do pó da terra e coloca ele num lindo jardim, que não existe pecado, não existe maldade, nada. Não existe morte, não existe doença, não existe nada. Porque tudo isso hoje existe por causa do pecado. Então Deus coloca ele lá no jardim. Faz uma companheira para ele. E Deus diz assim, olha, não é. Vou dizer para vocês aqui, de tudo que tem aqui, olha, vocês podem comer livremente de todas essas árvores. Vocês estão vendo aqui, todos esses frutos aqui, vocês podem comer. Menos de uma. Não comam. Daqui está no meio do jardim. Não coma, porque no dia que você comer, você morrerá. Então, Deus advertiu. Deus disse que ele não devia comer. E o porquê que ele não devia comer. E qual a consequência que ele teria se comesse. Então Deus disse, olha, você não coma. Porque se você comer, vai morrer. Aí no capítulo 3, o verso 1 diz assim, mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Deus disse o quê? De toda a árvore que tem aqui, vocês podem comer livremente, mas daqui está no meio, você não deve comer. Mas a serpente, que era Satanás, personificado na serpente, ele disse, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha a distorção.
Ele agora diz: Deus disse que vocês não podem comer nenhum fruto aqui dessas árvores. Aí Eva diz, no verso 2: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele e nem tocar, para que não venham a morrer. Ela agora começa uma conversa com o pecado, né? Ela começa uma conversa com o pecado. Interessante é que o Espírito de Profecia diz que quando Eva começa a conversar com a serpente, ela acha estranho, porque ela nunca tinha visto um animal falar, né? Então ela achou aquilo estranho. Mas ela decidiu continuar a conversa. A serpente era um animal que ela achava muito bonito. Ela ficava encantada com a serpente, com a cobra, porque antes a serpente ela voava, né? E quando ela voava, as suas escamas, algumas caíam e brilhavam, e ela ficava encantada com aquilo. E agora, falando, aquilo foi que encantou mesmo Eva. Ela achou estranho, mas decidiu continuar conversando. Até que a serpente diz: não, de jeito nenhum, vocês não vão morrer. Deus disse foi, mas não vai não. Deus não quer que vocês comam, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão conhecedores do bem e do mal, assim como Ele é. De fato, eles passaram a ser conhecedores do bem e do mal, porque antes eles só conheciam o bem. Passaram a ser conhecedores do bem e do mal, porém com uma grave consequência: a morte, que antes eles não tinham. Então, eles foram advertidos? Foram advertidos. Deus os advertiu antes. Irmãos, nós temos o poder em nossas mãos de resistir às tentações, de resistir ao diabo, porque Deus nos dá esse poder nele. De nós mesmos, nós não podemos. Mas se a gente se apegar a Deus e no que Ele nos fala, nós conseguimos. Amém. Se Eva tivesse se apegado a Deus e no que Ele tinha falado, ela não teria caído. Lá em... Vamos ver mais um exemplo aqui, no capítulo 4. Capítulo 4, verso 8. Para a gente entender melhor, vamos começar do verso 2. O verso 1 fala que Adão teve relações com sua esposa Eva, ela ficou grávida e deu à luz a Caim, seu primeiro filho. No segundo diz que depois ela deu à luz a Abel, irmão de Caim, e Abel foi pastor de ovelhas. E Caim, ele foi agricultor, ele cuidava, né, da terra. Então, aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Ficou com raiva, aquele semblante de ódio, de raiva. Então o Senhor lhe disse, no verso 8: por que você anda irritado? Deus agora pergunta a Caim: por que você anda irritado? E por que esta cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine.
Então, Caim fica com raiva do seu irmão, com raiva de Deus, porque Deus aceita a oferta de Abel. E não aceita a de Caim. Então ele fica com ódio. E Deus vem aqui, procura Caim e conversa com Caim. Por que você está assim, Caim? Faça as coisas certas. Faça as coisas direito. Faça o que eu peço. Se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Mas se você não fizer, não tem como. Então, o verso 9, né? Ou é o 8? Eu li em cima eu li o 6 dizendo que era 8. O meu óculos está terrível e aqui não ajuda muito. Mas, o verso 8 agora, né? Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Ele maquinou fazer o mal contra o seu irmão. Agora melhorou, tá? Obrigada. Vamos ao campo. Aí o próximo verso diz: estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou guardador do meu irmão? Caim já tinha maquinado fazer o mal contra o seu irmão. Tanto é que ele o chamou para ir ao campo. Já estava certo. Quando Deus chama Caim para conversar, Deus já sabia o que estava no coração dele. E Deus diz: olha, ele diz aqui no verso 6, por que você está irritado? E por que essa cara fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à sua porta. Deus sabia o que estava no coração de Caim. Deus sabia que ele estava maquinando matar o irmão. Então Deus adverte: olha, não alimente pensamentos ruins. Não alimente o mal, o pecado na sua mente. Porque se você alimentar, o pecado já está aí, à porta, lhe esperando. Se você alimentar, ele domina você. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então, ninguém peca de um dia para o outro. Ninguém cai de um dia para o outro. Quando alguém cai em pecado, é porque ele já está sendo maquinado faz dias, faz tempo. Lembram de José? A Bíblia diz que todos os dias a mulher o tentava. Todos os dias a mulher de Potifar estava ali tentando José para se deitar com ele. E todos os dias ele, não. Até que chegou o momento do checkmate, né? Satanás disse assim: agora ou vai ou racha, ou vai ou não vai. Colocou ele sem saída. E é o que ele faz. Tem momentos na nossa vida que ele coloca alguma situação que não parece ter saída, para que você caia realmente. E foi o que ele fez com José. A mulher agarrou: você vai. Ele: eu não quero. Ela: você vai, porque eu quero, né? E ele corre, ela arranca a roupa dele. Arranca a roupa dele e fica com a roupa dele ali, a capa dele, e ele sai correndo. A Bíblia diz que ele sai correndo. E aí ela arma aquela cilada toda, né? Que ele quem queria agarrar a força. E aí nós sabemos a história, que ele vai preso, né? Enfim, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que ninguém cai de um dia para o outro. Todos os dias
o pecado, ele bate a nossa porta todos os dias. E compete a você dominar ou não. Se você alimenta, Satanás ele vai derrubar. Mas se você não alimenta, ele não vai ter domínio sobre você. Vai para bem longe. Amém. Você corre como fez José. Então, Deus sempre adverte. Antes de pecar, todo ser humano é advertido por Deus. Deus adverte, Ele mostra o que você deve fazer, mostra a saída e mostra as consequências se você fizer aquilo. Eu tenho um costume, eu acho que assim, eu sou muito medrosa, sabe? Eu sou muito medrosa e eu sou uma pessoa que eu penso muito nas consequências. Todos nós temos a tendência de pecar, não é verdade? Todos nós. Não existe ser humano na face da terra que não tenha essa tendência para pecar. Todos nós temos. E cada um tem o seu ponto fraco. E Satanás sabe qual é o seu ponto fraco. Ele sabe se o seu ponto fraco é mulher. Ele sabe se o seu ponto fraco é bebida, cigarro, dinheiro, roupas decotadas, joias. Ele sabe. Então, eu sempre tenho em mente assim, eu sou muito medrosa. Eu não gosto de meter a cara. Eu penso assim, se eu fizer isso aqui, vai acontecer assim, assim, assim. Se eu fizer, e assim, eu fico maquinando na minha mente as consequências que eu vou enfrentar se eu fizer aquilo. Não sou perfeita. E também não digo que nunca peco, que nunca vou cair. Oxalá que não. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que nós não venhamos cair. Mas sempre coloque isso em mente. Que quando você coloca isso em mente, é Deus te avisando, Deus te advertindo, Deus te mostrando que aquilo traz consequências. Porque Deus, Ele não tem prazer na morte do ser humano. Mas que o ser humano se arrependa dos seus pecados e viva. Mas Satanás, ele tem prazer na morte do ser humano. Ele tem prazer, porque quanto mais pessoas, ele sabe que está perdido, que para ele não tem mais solução, e que muito em breve vai chegar o dia dele ser destruído. Então, quanto mais pessoas ele levar para ser destruído com ele, é o que ele quer. Ele vai levar você a cair no seu vício. Ele vai levar você a cair naquilo que você é mais fraco. Mas se apegue a Deus e no que Deus diz a você e diga: Deus é mais na minha vida. Amém. Deus é maior. Por conta da desobediência de Adão e Eva, eles ficaram condenados à morte eterna. Não só ele, mas todos nós. Mas Deus enviou Jesus Cristo para morrer por cada um de nós.
E todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Amém? Então não deixe não se deixe ser influenciado ou influenciada pelas artimanhas de Satanás, para que você caia em tentação, em pecado e perca a sua vida que Cristo oferece. Amém. Meus queridos, nós temos o poder que vem de Cristo, porque nós somos mais que vencedores. Nós temos o poder nele de vencer qualquer tentação, qualquer vício. Em nome de Jesus, nós podemos. Porque ele já venceu por mim e por você. Ele já venceu. E nós precisamos dar ouvidos à voz dele, falar ao nosso coração o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Amém. Então, meus queridos, que Deus seja louvado nesta noite, que ele nos abençoe e que nós possamos sempre ouvir Deus falando conosco. Porque quando Deus fala conosco é para a vida. Mas quando Satanás fala conosco é para a morte. Deus falou com Adão e Eva para a vida. E Satanás, personificado na serpente, falou para a morte. Mas louvado seja o nome do Senhor, que nós temos ainda o privilégio e a oportunidade de ter um Salvador, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos resgatar. Amém? Amém. Então nós vamos ficar em pé e vamos cantar mais uma vez. Vamos louvar o hino de número 100. A Cristo por nos
muitas bênçãos traz. Por ela Deus salvou-me, deu-me perdão e paz. Salvo-se em verdade, por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça, com um firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que todos os meus pecados, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos com louvores dar a Deus honra. Amém? A graça de Deus é maravilhosa. É bom saber que, mesmo quando caímos, quando pecamos, Ele vai lá e nos resgata. Não é verdade? Então, se eu cair, se eu pecar, se eu desobedecer, eu não devo permanecer prostrado. Amém. Eu preciso pedir forças a Deus para levantar e permanecer em pé até a breve volta de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai bondoso e eterno Pai, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu santo nome para todos sempre. Amém. Ó Deus, como nós somos gratos pela tua maravilhosa graça em nossas vidas. É bom saber, Senhor Deus, que mesmo se cairmos, o Senhor nos levanta, firma os nossos pés e nos coloca de pé. Queremos te pedir, Senhor, que ao ficar de pé, em pé, queremos te pedir que o Senhor firme os nossos pés na rocha, Amém. na rocha eterna que é Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude a dar ouvidos à tua voz quando nos adverte muitas vezes em relação a coisas erradas, ao pecado que bate à porta do nosso coração, para que possamos fazer algo de errado, te desobedecer. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a ouvir a tua voz. É o que nós queremos te pedir e te agradecer por tudo. E te pedir que o Senhor nos leve para os nossos lares, na tua proteção e em paz, em nome de Jesus. Amém.